Bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso último encontro, nós estávamos cuidando do crime de abandono intelectual. O abandono intelectual consiste em deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Então, fica muito claro aqui que o sujeito passivo é o filho e que o sujeito ativo é o pai e ou a mãe. Ora, o justa causa, ele consiste aqui numa exclusão de tipicidade, um elemento do tipo penal. E vocês já sabem, porque já viram isso comigo, que justa causa, assim como indevidamente, são elementos de valoração global, né? Eles acabam trazendo para dentro do tipo penal toda a estrutura, ou todo o conteúdo da ilicitude do fato. De forma que, se há uma causa de exclusão da ilicitude do fato, ela acaba se transformando pelos elementos de valoração global numa excludente de tipicidade. Bom, o que é idade, o que é instrução primária? Ou seja, até que idade iria ou a criança estaria na instrução primária? Até 14 anos, que é até o momento em que a pessoa termina o primeiro grau. Então significa que deixar de promover a instrução do filho em segundo grau pode até ser um ilícito, evidentemente, mas não é um ilícito penal. E o questionamento que fiz para vocês no nosso último encontro é se seria lícito ou haveria crime se o pai e a mãe optassem pelo ensino domiciliar das crianças em idade escolar e falando, evidentemente, do ensino da instrução primária. Essa questão foi debatida há um tempo atrás e chegou até o Superior Tribunal de Justiça, pelo menos que eu tenho notícia, por meio de um mandado de segurança, em que pais sustentavam que tinham o direito de promover a instrução primária dos filhos dentro de casa. Isso seria possível? O Superior Tribunal de Justiça, no mandado de segurança, diz que não há direito líquido e certo de ter uma instrução primária dentro de casa ou distanciada da rede de ensino pública ou privada. Agora, isso consiste em crime? Parece-me que sim. Porque o abandono intelectual, o dano causado pelo abandono intelectual não é única e exclusivamente a ausência do conhecimento, de matemática, de história, de geografia, de ciências que o aluno do primeiro grau estaria submetido. Isso pode ser feito em casa? Pode. Acho que é muito difícil, mas pode ser feito em casa. O problema é que, se a criança não tem o contato, se a criança não tem o contato com a rede pública ou privada de ensino, ela perde significativamente no quesito socialização. Quem tem criança em casa sabe a importância disso. Os dramas vividos pelos pequenininhos na escola, eles preparam aqueles indivíduos para a vida adulta. Então, me parece que deixar promover a instrução primária em rede pública ou privada de ensino consistiria em crime, ainda mais quando o Superior Tribunal de Justiça nega o mandado de segurança dizendo a pais que eles não têm o direito líquido e certo de ensinar os filhos dentro de casa. Bom, após a pandemia, eu acho que essa situação, a inadequação, eu acho que se mostra mais evidente, né? Os que acompanham crianças e adolescentes em casa, longe da escola, sabem o quão difícil é para os pequenos e como faz falta esse contato com os colegas, esse processo constante de socialização a que eles estão submetidos, ainda mais nessa idade ou numa idade tão pouca, ou para indivíduos que têm tão pouca idade. Bom, o 247 vem dizendo: permitir a alguém que menor de 18
18 anos, sujeito ao seu poder ou confiança ou à sua guarda ou vigilância, veja, aqui já não é mais pai, é sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância. Então, pode ser o pai e a mãe, como pode ser qualquer outra pessoa para quem aquele menor foi confiado. E aí vem a descrição aqui, né, dos incisos. Não precisa decorar isso, claro que não, só saber que existe. Frequentar casa de jogo de azar ou mal afamada, ou conviver com pessoa viciosa ou de má vida. O problema é conhecer o conteúdo desse elemento normativo, né? O que é má vida? Viciosa é que possui vício, né? Uma pessoa que tem dependência química de qualquer ordem. Frequente espetáculo capaz de perverter ou de ofender-lhe o pudor ou participar de representação de igual natureza, resida ou trabalha em casa de prostituição, mendigue ou sirva de mendigo para excitar a comiseração pública, a pena de 1 a 3 anos ou multa. Veja, aqui o 248 e o 249 também não traz maiores problemas e recomendo a vocês somente que leiam, que saibam da sua existência. Eu prefiro agora me ater a crimes de maior relevo ou de maior significância e problemas dogmáticos. Veja só, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. É sempre bom você ter em mente que incêndio é crime de perigo comum. Não é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a vida e nem contra a integridade física. É um crime de perigo comum. Então veja só, o que significa isso? Se eu pego um automóvel e no estacionamento da faculdade eu coloco fogo nesse automóvel, eu vou responder pela prática do crime de incêndio. Não porque eu destruí o automóvel por meio do fogo, mas porque eu coloquei em risco o patrimônio, a vida e a integridade física das pessoas que estão em volta. Porque é claro, se eu coloco fogo no automóvel, na garagem de um prédio, é claro que há risco de propagação desse fogo. Vamos imaginar que eu leve esse mesmo automóvel para o deserto do Saara e lá no deserto se constate que num raio de 20 quilômetros não há uma única folha, uma única construção, uma única pessoa. Não há um graveto que possa servir de combustível para esse fogo. Eu coloco fogo neste carro. Eu cometo crime de incêndio ou crime de dano? Olha, eu não posso cometer crime de incêndio porque eu não estou colocando em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, no exemplo que eu acabei de mencionar. Eu cometo crime de dano se o carro não for meu. Se o carro for meu, eu não cometo crime nenhum, porque não há de se falar em crime contra o patrimônio se eu destruo, se eu cometo dano em meu próprio, um dano no meu próprio patrimônio. Ora, então, com essas questões, vocês já perceberam a razão de ser do crime de incêndio. E é isso que diferencia o incêndio do dano qualificado por substância inflamável. Veja, se eu pego esse telefone, imagino que não é meu, e eu coloco um pouco de álcool nesse telefone e coloco fogo nesse telefone no chão da sala. Só que é um chão de granito, ou seja, não há madeira por perto e o fogo fica centrado neste telefone. Olha, você vai se perguntar primeiro o seguinte: há risco de propagação deste fogo? Eu coloquei em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro ao colocar fogo neste telefone celular, nessas circunstâncias que eu acabei de mencionar? Se você me disser não colocou em risco vida, patrimônio ou a integridade física de outro, então eu tenho um crime de dano qualificado pela existência ou pela utilização de substância inflamável. Imagina que eu botei álcool nele. Agora,
Se eu coloco fogo na mesa em que eu estou sentado, que vocês não estão vendo, tem um armário atrás, uma televisão do lado, uma cortina na frente. Se eu coloco fogo nesta mesa, querendo destruí-la, é claro que eu coloco em risco a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Porque o fogo pode superar os limites desta mesa. Então aqui eu teria claramente a prática do crime do artigo 250 do Código Penal. Então, para diferenciar o 250 do crime de dano, você precisa ter em mente o bem jurídico. Ora, afetou a incolumidade pública? Se sim, incêndio. Se não, dano, ainda que qualificado por substância inflamável. O crime de incêndio vem aqui com algumas hipóteses de aumento de pena, um aumento de 1/3. De novo, só saber que existem estas hipóteses. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público destinado ao uso público ou em obra de assistência social ou cultural, embarcação, aeronave, comboio, estação ferroviária, estaleiro, depósito de explosivo, poço petrolífero ou galeria de mineração, lavoura, pastagem, mata ou floresta. Aí vem a questão. E por isso que eu li esses dispositivos. O incêndio provocado em lavoura, pastagem, mata ou floresta é um incêndio do 250 qualificado pelo inciso 2º, letra H. Vocês vão reparar, vocês vão perceber que não. Por quê? A lei de crime ambiental define, ou vem definindo, no artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta, pena de 2 a 4 anos e multa. Então veja-se, bem, provocar incêndio em mata ou floresta. O artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, letra H, nas duas últimas hipóteses, mata ou floresta, ele foi revogado. Revogado em parte, permanecendo somente em lavoura ou pastagem. Perceberam? O que mostra que nosso legislador não tem lá muito cuidado com a legislação que sai da sua pena. Porque, veja bem, a ideia da Lei de Crime Ambiental, que é 9.605, é tornar mais rigorosa a punição para os autores de crimes ambientais. Antes da Lei 9.605, lá no Código Penal, que nesta parte especial, esse artigo é de 1941, punia o incêndio causado em mata ou floresta com uma pena de 3 a 6, aumentada de 1/3. Então, se é 3 a 6, seria 4 a mínima e máxima de 6 mais 1/3, 8. Ou seja, era de 4 a 8 o causar incêndio em mata ou floresta. A lei de crime ambiental, de forma muito benevolente, tratou o incêndio causado em mata ou floresta com uma pena de 2 a 4 anos. Ou seja, isso mostra claramente que, por vezes, o que o legislador faz ao tipificar os crimes é exatamente o oposto daquilo que ele promete. Ou seja, vou me proteger. Partindo da premissa que o direito penal protege bens jurídicos, isso é uma outra discussão interminável, a eficácia do direito penal. Mas, enfim, partindo dessa premissa, e que uma maior proteção ou uma maior relevância se dá ao bem jurídico na medida em que a pena em abstrato prevista é maior,
E é lógico, né? O patrimônio é mais importante ou menos importante do que a vida? É claro que a vida é mais importante. A pena do homicídio simples é de 6 a 20, a pena do furto é de 1 a 4. Agora, o meio ambiente é relevante? É relevantíssimo. A Lei 9.605 veio dizendo que seria um documento fundamental para a proteção do meio ambiente. No que diz respeito ao incêndio, ela abrandou a pena. Hoje, a situação daquele que coloca fogo e mata a floresta é melhor do que a situação daquele que colocava fogo e mata a floresta antes da Lei 9.605. Bom, visto isso, vamos na sequência. O crime de incêndio admite a modalidade culposa. A explosão seria uma outra modalidade de crime de perigo comum. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação, não precisa nem explodir, de engenho de dinamite ou de substância de efeito análogo. A pena é de 3, da mesma forma, a 6 anos. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, a pena então é mais branda, de 1 a 4 anos e multa. Bom, admite-se, nesse caso, a modalidade culposa. Depois você tem um outro crime de pouquíssima... Eu nunca vi ninguém ser processado por isso. Estou dizendo que não exista, não, tá? Só que nunca vi. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro utilizando gás tóxico ou asfixiante. Reclusão de 1 a 4 anos. Se o crime é culposo, 3 meses a 1 ano. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. O transporte de explosivo, por exemplo, quem dá é o Exército. A questão toda é o seguinte: o tipo de fácil compreensão, né? A questão toda é que não é crime fabricar, fornecer, adquirir, possuir, transportar substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. O crime é fazê-lo sem licença da autoridade. E aí vem o questionamento. Licença é elemento em branco ou elemento normativo jurídico? Guardem bem isso. Licença, autorização, permissão são elementos normativos jurídicos, não são elementos em branco, não são normas gerais abstratas que integram a estrutura do tipo penal. Bom, o crime a seguir vem, e aí é interessante porque nos joga para uma discussão muito curiosa. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. No caso do desastre de Mariana e no desastre de Brumadinho, nós temos a acusação, e em Mariana ela corre na Justiça Federal de Ponte Nova, e em Brumadinho na Justiça Estadual, no Fórum de Brumadinho. Existem acusações de crime de inundação. Tudo certo? A inundação, ela não consumiria o crime ambiental subsequente? O crime ambiental não seria pós-facto não punível em relação à inundação? Você consegue imaginar uma inundação que não vá destruir o meio ambiente? Você consegue imaginar uma inundação em larga escala que não vá destruir mata, florestas, matar animais, destruir o leito de rios e por aí vai? Ainda mais quando a inundação é de rejeito de mineração. Então, não seria ou não teria ali um pós-facto não punível?
E aí vocês vão, com razão, dizer, mas Tarcísio, a pena de inundação é muito baixa se comparado ao dano causado nesses dois episódios. Verdade. A pena de 3 a 6 anos. Mas a questão aí seria ignorar a dogmática penal e fazer acusações para cada dano ambiental causado. Qual que é a vantagem disso? Dá uma resposta à sociedade, pelo menos nesse primeiro momento, muito clara, né? Ou seja, está sujeito a penas altíssimas se você somar tudo. Mas a tendência é que os tribunais superiores, ou analisando a questão de forma mais técnica, venha a decotar esses excessos na acusação. E venha decotar esses excessos, retirando vários desses tipos penais. Só que, quando a denúncia é muito longa, com um número muito significativo de tipos penais, o que você tem é a criação de um processo extremamente complexo, grande, e que certamente levará, pelo menos na minha visão, à prescrição de muitos dos crimes que estão ali. Você imagina, cada dano ambiental me permite arrolar testemunhas, porque o número de testemunhas é para cada fato imputado. O dano ambiental me permite pedir perícias, ou me permite pedir perícias complementares, com nomeação de assistentes técnicos. Gente, não seria muito mais interessante se nós tivéssemos uma acusação por inundação? Eu sei que não daria a resposta adequada, mas a gente então chega a uma outra encruzilhada. Será que a gente não deve adequar o crime de inundação à realidade que nós temos hoje? A inundação que foi tratada no 254, essa inundação foi pensada por Nelson Hungria, que é o autor do projeto do Código Penal de 40 e que hoje está parcialmente em vigor na parte especial. Ele pensou em hidrelétrica. Ele não estava pensando em rejeito de mineração e não tinha na cabeça dele os danos significativos, absolutamente significativos e reprováveis, que nós temos a partir de um desastre como o de Mariana e como o de Brumadinho. Eu não estou nem falando no número imenso de vidas que se perdeu, eu só estou tratando da questão ambiental. Tá? Se você for falar do número imenso de vidas que se perdeu, a situação ou o caso se mostra ainda mais reprovável, ainda mais dramático. Mas será que não está na hora da gente pensar numa adequação do crime de inundação para que cuide ou para que trate dentro da estrutura típica ou com uma qualificação que seja de danos ambientais causados a partir de rejeitos de mineração? Eu vi propostas dizendo da criação do tipo penal de ecocídio. Esses nomes são muito bonitos, mas eles não me impressionam. O que eu gostaria de saber é como está prevista a estrutura típica. Você pode dar o nome que você quiser, mas a estrutura típica tem de contar com a inundação e com o dano ambiental causado a partir dela. E isso seria com pena significativamente mais severa do que uma pena de 3 a 6 anos de prisão. A experiência nesses dois desastres nos mostra que a pena de 3 a 6 é muito pequena, se comparado ao dano causado. Agora, para mudar isso, eu preciso de lei que altere o artigo 254, ou mantendo no Código Penal, ou levando para a Lei 9.605, pouco importa, eu acho que o mais adequado é levar para 9.605, mas o fundamental é que a estrutura típica contemple o dano ambiental e que traga um quantum de pena que obedeça o princípio da proporcionalidade, ou seja, que seja, então, significativamente mais severo. Ora, infelizmente, nós não temos essa legislação, nós não temos esse tipo penal. Então,
isso acaba levando a denúncias que, no meu entender, deixam de lado o princípio da consunção, tornando o processo penal mais complexo, a prova mais difícil e, me parece, tornando mais provável a prescrição e a impunidade em relação a esses fatos. Bom, o 255 fala de perigo de inundação. Aqui você não precisa nem da inundação, basta o perigo. Promover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outro, obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Então, você precisa demonstrar o risco de inundação para que o 255 se verifique. Olha, veja o que vem dizendo o 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outro. Vocês lembram do caso do Rio de Janeiro? Você deve ter visto aquele prédio ao lado do Teatro Municipal. Foi pouco tempo depois da visita do Obama ao Brasil. Alguém lá achou bonito o vão livre, resolveu, comprou ou alugou um andar, resolveu tirar as paredes daquele andar. Certamente sem perguntar para um engenheiro. Né? Se você vai mexer em parede, mudar janela de lugar, mudar porta de lugar, você tem que procurar saber do engenheiro. Ele é que vai dizer se é possível fazer essa alteração ou não. Vai depender se o prédio é sustentado na alvenaria ou se ele é sustentado, ou se ele tem um esqueleto já montado, né? Se ele se sustenta nas vigas, não sei o nome técnico para isso. E quem vai saber se é o caso, se pode mudar ou não, é o profissional ou o engenheiro. Esse indivíduo parece que ou não procurou um engenheiro ou o engenheiro não foi lá e destruiu as paredes. E é claro que a laje em cima não aguentou. Caiu a laje, na laje de baixo, com choque, acabou derrubando todas as lajes para baixo, demoliu o prédio inteiro. Esse indivíduo cometeu o delito de causar desabamento ou desmoronamento, expondo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Esse crime admite a forma culposa. Então, você pode, no caso lá, eu acredito que o crime foi praticado na sua modalidade culposa, por certo. Pelo menos não imagino ali, ou não há, me passa pela cabeça que ele tenha querido derrubar o prédio. Eu me lembro que ao chegar na casa da minha mãe, ela estava abrindo um vão, chamou o pedreiro lá, e tinha uma estrutura no fundo da casa dela, que era um barracão. O que ela fez? Ela derrubou as paredes, botou uma pilastra e fez um vão aberto. Eu cheguei lá e falei, você chamou o engenheiro? Isso antes dela fazer, né? Ela estava querendo fazer. Você chamou o engenheiro? Não. O fulano é mestre de obra, ele sabe isso. Provavelmente sabe, pela experiência. Eu falei, você tem que chamar um engenheiro. Ele tem que dizer, você tem que registrar isso no CREA. Ele tem que dizer se pode derrubar aquela parede, se a pilastra vai sustentar o peso. E aí o engenheiro foi lá, conversou com o mestre de obra e falou o seguinte, não, o mestre de obra está certo. A única coisa que eu sugeri a ele foi trançar o metal numa pilastra que ela estava fazendo. Pilastra é que você faz um rodeado de metal e joga concreto dentro. E ali ele falou, não, você só precisa trançar. Eu perguntei para o engenheiro, ia cair? Ele falou, não, é só uma questão de maior segurança. E aí eu falei com ele, agora você vai escrever para mim que está tudo certo, você vai ser o responsável técnico e registrar isso no CREA. Eu falei, tá. Por quê? Porque se cair, a culpa é de quem? Dele, não minha. Dele, não da minha mãe. Então, esse cuidado, toda vez que você for fazer uma obra, você tem que ter.
Porque é aquela coisa, em 99,9% dos casos, nada acontece. Mas no 1% que acontece, você comete o crime de desmoronamento culposo, desmoronamento doloso e o pior, pode matar alguém ou ferir alguém gravemente por isso. Bom, esse crime de desmoronamento parece estar claro e vocês devem estar se perguntando. O seguinte é simples, só saibam que existe, subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro, de salvamento ou impedir ou dificultar o serviço de tal natureza. O que eu queria que vocês prestassem atenção é na seguinte situação. E se eu causo inundação e mato? Se eu causo incêndio e mato, como é que eu faço? Eu vou responder por incêndio qualificado pela morte, por explosão qualificada pela morte, por utilização de gás asfixiante qualificada pela morte, ou eu terei o crime de explosão, incêndio, em concurso material com o homicídio. Vamos cuidar disso no nosso próximo encontro. E fica aqui então a pesquisa para vocês, ou a sugestão de reflexão. Quando que eu tenho o crime de perigo comum qualificado pela morte, e quando que eu tenho o crime de perigo comum em concurso material com o homicídio. E isso vai ser interessante para que a gente possa entender a inundação em concurso material com o homicídio, que consta na denúncia de Mariana, e a decisão do habeas corpus dado no Tribunal Regional Federal de Primeira Instância, que trancou a acusação em relação aos homicídios por dolo eventual em Mariana, mantendo os demais crimes. Mas vamos trabalhar acerca disso e vamos pensar sobre isso no nosso próximo encontro, tá bom? Mais bons estudos e espero vocês na live dessa semana no canal do professor Carlos Haddad, em que o professor Canedo vai falar sobre direito internacional penal. Muito obrigado, até a próxima.